Muita novidade, não é? Muita coisa para acontecer na nossa comunidade no mês de setembro. E eu espero o engajamento de cada um de vocês que fazem parte da nossa comunidade e convidar você, que não faz parte, mas que quer participar também, mesmo que à distância. Agora a gente tem alguns recursos para nós podermos possibilitar a participação de gente de qualquer lugar. Todo mundo que se interessar pode participar. A gente vai continuar com a nossa série desse mês, Cuide do Seu Mundo Interior. Nós já vimos sobre corpo saudável, sobre solitude acompanhada, e hoje a gente vai ver sobre lazer renovador. Deixa eu só colocar aqui que eu tenho que fazer um ajuste, isso, para poder passar para vocês, né? Então, a gente tem corpo saudável, solitude acompanhada e lazer renovador. Esse segundo slide eu errei. Eu coloquei o slide da semana passada. Na verdade, como você pode ver, dia 6/9, hoje é lazer renovador. Então fica meu errinho aí para vocês deixarem um pouquinho para lá. Bom, o que é que eu tenho para falar sobre isso? Para começar, eu preciso falar sobre o que é lazer, né? Então eu vou pedir a ajuda do pessoal que colocou aqui os seus comentários e eu vou digitar aqui para cada um de vocês, ok? Cadê? Aqui temos alguns comentários aqui, ó. Eu não vai dar para ler todos, né? Eu vou ler só alguns para vocês. Brincadeiras com o filho enquanto ele dorme. E Netflix. A Aline botando aqui Netflix e brincadeiras com o filho. Dora, lazer, palavras cruzadas. Olha, você é minha esposa, viu? Minha esposa gosta muito, a família, na verdade, inteira da minha esposa gosta de palavras cruzadas. O Michel falando que vai ver MasterChef no tempo livre. Adapto dos programas de culinária. O que mais? A Tainá reforçando o exército da Netflix. O João falando que brinca bastante com seu irmão. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Gente, não vai dar para ler todo mundo, viu? O Felipe colocando aqui, pedal com a família, esperando o Du Calderaro, que deve estar no culto aqui com a gente. Então, ele citou alguém, está intimando para pedalar com ele, olha só. O Rodrigo colocando aqui, bike, bicicleta, olha só. Quem mais aqui? Essa aqui já é mais lúdica, né? Já é uma coisa mais de conto de fadas. A Roseli colocou aqui, ultimamente indo colher amoras próximo de casa, né? A Roseli é a Chapeuzinho Vermelho. Brincadeira, viu, Roseli? Tô brincando com a Roseli porque eu sei que eu posso brincar com ela, que ela vai se divertir também. Quem mais, gente? O Davi falando que assiste futebol. Demorou para aparecer o futebol aqui, viu? Mas ele assiste futebol junto com um monte de gente. Vamos lá. Quem mais? Lê mais uns dois aqui, né? Olha, a Angelina também. Cuidar do jardim orquidário. Olha, legal, hein? Você ia se dar bem com a minha mãe, Angelina. A minha mãe, ela tem um jardim que ela cuida, assim, com todo o carinho do mundo. Eu já vi todo tipo de planta lá no jardim da minha mãe. Vamos ver quem mais. Essa aqui eu queria colocar também. A lua anda mais linda que nunca. A lua, observar, contemplar a natureza é um lazer, é algo bom. Essa aqui eu vou colocar só para honrar a família, tá? É o último comentário da minha mãe, Joana Ramos de Almeida Queiroz. Costumo balançar na rede e bater papo com os amigos e a família. Verdade. Balançar na rede é bem mato-grossense, né? É bem índio mesmo. Gente, tudo isso faz parte do prazer, né? Tudo isso faz parte do lazer, que é prazer. Por quê? Porque lazer, ele é isso.
ele é uma atividade que gera prazer, regozijo, deleite. A gente tinha falado sobre a nossa mente, as nossas emoções como o mundo interior, de como o mundo exterior faz uma pressão enorme em nós, e de como o nosso mundo interior, as emoções, os pensamentos, a vontade ficam abalados por causa das pressões do mundo exterior. E que o próprio mundo interior da gente tem as suas fraquezas, tem os seus defeitos, tem as suas manchas que contribuem para uma pessoa, numa altura da vida, chegar a se dinamitar, né? Tem pessoas que estão entrando em colapso mesmo. Estão deprimidas, estão abatidas, estão desmotivadas, e elas sentem o peso do mundo nas costas. E o lazer, ele é muito importante porque ele nos lembra de que a vida é boa, de que a vida pode ter coisas saborosas. Quem fica prestando muita atenção no mundo exterior, nos seus perigos, nas suas dores, nos sofrimentos que ele causa, e não tem momentos de lazer, não se lembra dos prazeres da vida, dos prazeres, da alegria, do deleite, que é você ter algumas coisas à mão ali. E a gente sabe que lazer pode ou não ter preço. Observar a lua, como foi colocado aqui, te dá um prazer gratuito. Você, tendo olhos e podendo enxergar, você consegue ver a lua. Eu não enxergo. Se você tem ouvidos, você pode ouvir uma boa música. Se você tem dinheiro suficiente para comprar uma bicicleta, você pode fazer um passeio de bicicleta. Se você tem dinheiro suficiente para ter um carro, você pode fazer uma viagem a longa distância de carro. Enfim, mesmo gratuitamente, você tem acesso ao lazer. E lazer é prazer e deleite. E lazer é extremamente importante. Por que o lazer é extremamente importante? Porque o lazer, quando bem aproveitado, ele é renovador. Mas o lazer, quando ele é mal aproveitado, ele é consumidor. Qual a diferença entre esses dois? Você vai ver aí na sua tela a diferença entre eles. Lazer renovador é aquela atividade de deleite, de prazer, que te prepara para outras atividades importantes. E lazer consumidor é aquela atividade de prazer e de deleite que sabota outras atividades importantes. Simples assim. O lazer que você precisa é o lazer renovador, não o lazer consumidor. Quer que eu te dê um exemplo? Lazer renovador é aquele que, quando você termina de fazê-lo, termina de cumprir aquela atividade, as suas forças estão renovadas e você está pronto para encarar a semana. Você está pronto para encarar a vida, você está com as baterias recarregadas. O lazer consumidor não. O lazer consumidor te aprisiona, subtrai tempo de outras atividades importantes que você precisa fazer, te vicia, você fica aprisionado naquele lazer. Você não é preparado para trabalhar melhor. Você não é preparado para lidar melhor com a sua família. Você não é preparado para enfrentar melhor a vida. Na verdade, ele se torna uma fuga. E é um lazer que te consome. É um lazer que rouba as suas horas. É um lazer que rouba a sua vida. É um lazer que se torna um ídolo. Deu para ver a diferença? Só aí você já consegue fazer um diagnóstico se você tem aquele momento de solitude que a gente viu na semana passada. Se você teve um momento de solitude, você faz uma avaliação do seu lazer e você vai descrever o que acontece. E atividades importantes, eu quero dizer o quê? Depende. A gente vai ver aqui que depende. Eu vou citar um exemplo de alguém que não é religioso e que já se declarou ateu, ok? E que tem uma atividade muito importante na vida. Esse cara aqui, o Antônio Fagundes, diretor e ator consagrado, ator de teatro multipremiado, e todos vocês conhecem, pelo menos das novelas da Globo. O Antônio Fagundes já disse que não tem Deus, não acredita em Deus, apesar dele ter estrelado um filme chamado Deus é Brasileiro, eu acho que você já deve ter visto por aí. Ele não crê em nada disso, mas ele tem uma atividade extremamente importante. Eu já vi uma entrevista dele, assisti uma entrevista dele muito longa, falando sobre vários temas, e deu para ver como ele coloca o teatro num pedestal enorme de importância.
Ele é literalmente um sacerdote do teatro, ele se entrega para o teatro. É a atividade que o preenche de propósito, preenche de alegria, dá um alvo para ele. Então vamos pegar esse exemplo, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando sobre lazer renovador. O Antônio Fagundes, já aos 70 anos, descobriu o videogame. Ele falou que ficou muito curioso de saber por que os netos gostavam tanto de videogame, e ele decidiu comprar um. E ele comprou um PlayStation. Quem tem idade para isso sabe o que é o PlayStation. O PlayStation é um videogame muito famoso. E começou a jogar um jogo, que aí também só o pessoal do videogame vai saber, um jogo chamado God of War. E não é que o Antônio Fagundes ficou viciado no jogo. E ele diz na entrevista que ele passou os primeiros 3 dias quase sem dormir, jogando e não conseguindo parar de jogar, e ele se alegrou muito com aquele jogo, deu muito prazer a ele aquele jogo. Só que ele, ator, diretor, depende da leitura. Um diretor e um ator leem muito. E olha o que aconteceu com ele. Presta atenção. Depois de um tempo, eu não conseguia focar. Fiquei umas 3 horas na primeira página do livro que ele estava lendo. Meu cérebro dispersava, pensava em outras coisas, era quase como se fosse um link da internet. Começava a ler uma frase e minha cabeça ia para o outro lado. Voltava, lia de novo e ela ia para outro lado. Fiquei uns 2 dias para retomar o foco da leitura, porque esse aparelhinho, que é maravilhoso, não é para ser usado o tempo todo. Digamos que o videogame se transformou num lazer consumidor para o Antônio Fagundes e sabotou a atividade principal dele, ou pelo menos a que ele considera a atividade mais importante dele. Estava atrapalhando o seu trabalho, estava atrapalhando a sua vida, estava roubando o tempo dele. Isso é um lazer consumidor, e lazer renovador é aquele que te prepara para atividades importantes. Ok? Aí você pensa assim, não, mas eu não tenho, eu não tenho esse problema porque eu sou uma pessoa muito trabalhadora. Eu não me interesso por bobeira de videogame, não, por essas coisas menores. Eu sou um sujeito que desde cedo trabalhou, pegou na enxada e foi atrás do ganha-pão e foi atrás de arrumar coisa para fazer. Então talvez o seu problema seja outro. Vou chamar uma outra ajuda aqui para a gente, a Christine e o Tom Cine. São autores cristãos que escreveram esse livro, Living on Purpose, que significa vivendo com propósito, ou vivendo num propósito. E eles fizeram uma releitura interessante do Salmo 23. Eles escreveram o Salmo 23 revisitado. Você vai se lembrar do Salmo 23. Salmo 23 é aquele que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse todo mundo conhece, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nesse salmo, o salmista fala sobre Deus providenciar para ele pastagens verdejantes para ele descansar, para lhe renovar as forças em águas tranquilas. Ele fala de lazer, ele fala de tempo de recuperação, tempo de renovação para enfrentar a vida, porque logo em seguida viria o vale da sombra e da morte. Só que esses dois autores, eles falam que tem pessoas que não sabem descansar. E talvez o Salmo 23 para eles seja de um jeito diferente. Olha só a releitura que eles fizeram do Salmo 23. O relógio é meu ditador, não descansarei. Ele me faz deitar somente quando eu estou exausto. Leva-me à depressão profunda, assola minha alma. Guia-me para dentro do frenesi por amor às atividades. Ainda que eu ande de tarefa em tarefa, não terminarei nada, porque o meu ideal está comigo. Os prazos e minha necessidade de aprovação me impulsionam. Exigem desempenho de mim além dos limites da minha agenda. Ungem minha cabeça com enxaqueca, minha caixa de entrada transborda. Certamente a fadiga e a pressão de tempo me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei nos laços da frustração para todo o sempre. Talvez tenham pessoas que estão recitando esse Salmo 23. São pessoas que nunca descansam, sempre estão atarefadas e se sentem culpadas normalmente do lazer.
Aquele tipo de pessoa que não pode ser, ela se sente culpada de ser flagrada assistindo um jogo de futebol, tirando uma soneca num sábado à tarde, onde ela não está trabalhando. Sabe aquela pessoa que você liga, ela está com a voz amassada de sono porque acordou e fica toda sem jeito, porque não podia ser pega dormindo, porque ela tem que estar o tempo todo ocupada com 1000 telefonemas e fazendo 1000 coisas. Agora, tem gente que sente que não tem escolha, que esse Salmo 23 virou parte da sua vida. É gente que tem filho pequeno e tem que trabalhar e tem que fazer um monte de coisa e talvez se identifique com esse Salmo 23. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que não é opcional a questão do descanso e do lazer. Sinto muito, Deus não vai olhar assim para você e falar assim, eu te entendo, eu sei que a sua vida está corrida, e eu queria que você soubesse que eu te entendo, tá tudo bem, devore a sua vida com um trabalho incessante, atividades incessantes, e destrua você, que por amor eu não vou me queixar, eu não vou te dar nenhuma orientação, porque a vida é difícil, né? Você já imaginou Deus falando isso para você? Mas Deus não fala isso. Na verdade, Deus nos fala uma coisa bem diferente. Eu queria que você visse aí o que ele diz em Êxodo capítulo 31, versículo 16 e 17. Os israelitas tinham sido libertos do cativeiro egípcio, onde eles eram escravos. E escravo, não sei se você sabe, o escravo na antiguidade, ou mesmo o escravo nos tempos do Brasil colônia, eles não têm folga. Escravo trabalha de domingo a domingo, trabalha de sol a sol, trabalha chovendo, trabalha com frio, trabalha com calor, porque é escravo. E aí Deus liberta o povo de Israel da escravidão. E olha só, por saber da dificuldade que tanto gente preguiçosa quanto gente ativista tem em descansar direito, em ter um lazer renovador, Deus transforma o descanso num mandamento. É simples assim. Ele ordena o descanso. Ele ordena que você pare o que você está fazendo para você descansar. Precisa ser uma ordem? Claro que precisa. No capítulo 31 de Êxodo, você sabe qual é a punição para quem não guardasse o sábado dentre o povo de Israel? A morte. A morte. Você está achando exagero? O descanso é tão importante para Deus que nos primórdios do povo de Deus, do povo que ele separou para ele sentencia. Está na lei. Vocês vão ter que descansar. Vocês vão ter que parar. Vocês vão ter que curtir o sábado. Vocês vão ter que aprender a descansar, porque vocês vieram de um país onde vocês eram escravos. Vocês conseguem conceber o trabalho de sol a sol, mas vocês foram libertos, e eu quero que vocês trabalhem, mas eu quero que vocês descansem também. Caso contrário, vocês vão ser destruídos, porque a execução, que era a sentença para o sábado, era algo tão importante, porque para Deus, sempre quando tem uma lei, presta bastante atenção, no Antigo Testamento, sempre quando tem uma lei cujo resultado, a sentença por sua transgressão é a morte, significa tão simplesmente que se Deus te deixasse viver descumprindo a lei, era como se você estivesse morto e desligado dele. Então, a execução, no Antigo Testamento, quando você quebrava uma lei que merecia a morte, era simplesmente um atalho do que você já estava vivendo. Para Deus, uma vida sem descanso é uma vida de morte. É uma vida que não merece ser vivida. É uma vida de má qualidade. É uma vida de pouca abundância. É uma vida de idolatria. É uma vida de desespero. É uma vida de angústia. Pode dizer muito bem, com muita propriedade, quem teve, sei lá, um ataque cardíaco, que teve um aumento de pressão por causa do estresse, de quem diz assim, eu não preciso descansar, eu sou uma máquina, e aí o corpo reclama aos seus 50, 60 anos. De quem nunca conseguiu descansar direito, e agora o corpo atenta contra ele. E o seu mundo interior fica completamente abalado.
Quem não sabe descansar, segundo a orientação de Deus, sabota o seu mundo interior. É gente doente. Descanso é coisa de gente saudável. Trabalho sem parar é coisa de gente doente. A gente vai ver isso aqui agora. Está lá Moisés falando a lei, Êxodo 31, e aí ele chega num determinado ponto da lei sobre o sábado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, ou seja, descanso é para ser algo ensinado, para virar uma cultura do povo. Famílias que temem a Deus são famílias que sabem descansar. Simples assim. Com uma aliança perpétua, ou seja, o descanso é algo para acompanhar toda a relação de Deus com o seu povo. Não tem um momento onde não é mais necessário descanso. Descanso faz parte da relação de Deus com o seu povo. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Nunca vai deixar de existir. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Deus mostra, através das suas atividades, como se deve viver a vida do ser humano. Porque outras passagens vão dizer que Deus não se cansa. Deus não é alguém que fica com a linguinha de fora porque ele trabalhou 6 dias. E a gente vai ver que esse termo aí, descansou, ele é interpretado de uma outra forma quando a gente se refere a Deus. Mas eu queria ir de parte em parte para te mostrar o seguinte, de que a busca da sua vida, quando você monta um espaço na sua agenda para o seu descanso, ele deve ser encarado como algo de extrema importância. Como as outras atividades. Tira da sua cabeça que lazer é não fazer nada. Mesmo que o seu lazer seja não fazer nada é alguma coisa. Quando você diz que quando você descansa e tem lazer, você não está fazendo nada, o que vai te sobressair no coração é culpa. Que a gente se sente culpado de falar assim, eu não estou fazendo nada importante. Então, primeiro, assuma que descanso e lazer são coisas importantes. Tão importantes que Deus colocou como algo vital, algo de vida ou morte, dentro da agenda do seu povo. Então, eu queria te mostrar como o lazer renovador tem que fazer parte da sua vida para que o seu mundo interior seja saudável, para que você possa enfrentar as agruras desse mundo, para que você possa ser um ser humano sólido e saudável. Então, vamos lá? São 4 pontos que eu queria mostrar para vocês, e eu começo com o primeiro aqui. Para você ter um lazer renovador, você precisa encarar que o seu descanso é um compromisso com Deus. Para você ter um lazer renovador, o seu descanso tem que ser um compromisso com Deus. Você lembra do exemplo que eu dei do Antônio Fagundes, que declarou que não crê em Deus, que é ateu? Por que ele começou a reagir contrário ao lazer que ele tinha desenvolvido com o videogame? Porque estava afetando o compromisso dele com a sua arte. E eu posso dizer com o seu Deus, já que ele pôs daquela forma. O descanso, ali em Êxodo, sempre estará veiculado a um Deus com quem você renova o vínculo. Descanso serve para você renovar vínculo com o seu Deus, seja ele qual for. Quem olha para o descanso como uma pausa para o trabalho, tem no trabalho o seu Deus. Porque você está dizendo assim, eu preciso dar uma pausa para me renovar para trabalhar. É fato que quando você para e descansa, você se renova para o trabalho, isso é óbvio. Mas quando esse é o único significado do descanso, você coloca o trabalho como a atividade principal da sua vida. E tudo que é principal, está no topo de prioridade da sua vida, tem o nome de Deus. Então, quando o seu descanso
é se renovar para trabalhar, você vive para trabalhar, você não vive para Deus. O Antônio Fagundes, eu vou fazer uma pausa para me renovar para trabalhar. Esse povo, os israelitas que estavam no deserto ouvindo tudo isso aí, tem um episódio deprimente no deserto, quando eles já estavam libertos, em que Moisés some, vai até o monte para ouvir os mandamentos de Deus e diz que vai voltar com esses mandamentos. É dessa jornada que ele vem com os famosos 10 mandamentos. Só que ele some e o povo começa a dar por falta dele. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma festa. Eles vão celebrar. Até aí tudo bem. Mas em torno do que eles vão fazer a festa? Adivinha só? Eles exigem que Arão, o irmão de Moisés, produza, confeccione um bezerro de ouro, um ídolo. Ora, por que simplesmente eles não dançaram e festejaram até esperar a chegada de Moisés? Porque todo momento de descanso serve para você renovar um compromisso. Todo momento de descanso e lazer te renova para uma atividade importante. Se aquilo que é mais importante ou que é mais importante na sua vida é Deus, ele renova a sua fé na aliança que Deus fez com você. Você está duvidando de mim ainda? Olha só, o que é que um casal faz quando sente que está trabalhando demais? Você já deve ter olhado aí para a pessoa que está do seu lado e pensando assim, o que vocês dizem? A gente está precisando viajar, a gente está precisando de uma lua de mel. Quando um casal começa a esfriar, o que eles falam? Vamos para aquele restaurante. Por que é que quando eles precisam relembrar que o casamento é bom, eles citam um lazer, um prazer, para eles se lembrarem do compromisso? O lazer dentro de um casamento relembra que o casamento vale a pena. E quando o casal já não consegue mais viver o lazer juntos, naufraga o casamento, porque você não consegue mais se lembrar de por que é que você está com a pessoa. Então, tudo é trabalho, tudo é fadiga, tudo é peso. Tudo vira peso. E aí acontecem os divórcios e tudo mais. Quando você não vê um amigo de muitos e muitos anos, e aí você encontra com ele, o que você diz? Vamos carpir um lote? É isso que você fala para o seu amigo, de que você não vê há muito tempo? O que você vai falar? Opa, rapaz, vamos ali naquele restaurante, vamos colocar a conversa em dia, pode deixar que eu pago a conta. E vamos no cinema, quanto tempo que a gente não vai no cinema? Por que você vai convidá-lo para um lazer? Porque você quer renovar o compromisso. Você quer lembrar você mesmo e a ele de como é bom vocês passarem tempo juntos. Não dá para renovar esse compromisso com Deus se você passa o tempo todo trabalhando. É por isso que o sábado é santificado por Deus. É por isso que o sábado é separado. Quando você tem o seu lazer, catar amora, quando você tem o seu lazer de andar de bike ao ar livre, contemplar a lua, você se lembra de como é boa a vida que Deus te deu. Isso te renova, isso te fortalece. Isso te faz querer adorar a Deus, isso te faz querer ficar perto de Deus. Gente que lida com Deus como uma religião e não através do descanso que ele é, considera Deus trabalho. Aí, orar com outros crentes é trabalho. Ir ao culto é trabalho, cansa, tem fadiga. Por quê? Porque a relação não é de um compromisso de amor com o seu Deus. A relação é de trabalho. Essa pessoa não se lembra mais ou nunca conheceu o prazer que é estar na presença de Deus. Vale para o casamento, vale para a amizade, vale para Deus. Ou existe alguém aqui que na hora de pensar no seu momento de lazer, chama o seu pior inimigo. Chama uma pessoa que você não gosta. Você já reparou que sempre no lazer você chama para companhia pessoas que você quer renovar o compromisso de amizade, de amor? Mas quem enxerga Deus como trabalho, como escravidão, como peso,
Estar perto de Deus é cansativo. Então ele precisa tirar férias do culto público, ele precisa tirar férias dos encontros de oração, ele precisa tirar férias da leitura bíblica, ele precisa tirar férias dos momentos de devocional com Deus, porque estar perto de Deus é trabalho. Essa pessoa precisa do quê? Conhecer Jesus. Por quê? Porque o livro de Hebreus vai falar que esse sábado é uma sombra do que está por vir. E o que estava por vir e é o cumprimento do sábado é o próprio Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo convida quem está cansado, quem está sobrecarregado a se achegar a Ele. Porque Ele é o cumprimento daquele dia do sábado. Então, encara Deus dessa forma. Se você encarar o descanso como compromisso, o seu lazer vai agir com fortalecendo o descanso. Eu vou te explicar. O lazer, ele é parte do descanso, mas o descanso não é só lazer. Eu conheço uma pessoa da nossa comunidade que trabalha a semana inteira e no final de semana está construindo a própria casa. Isso é trabalho. Ele está em pecado? Não. Não. Ele está construindo a casa. Ele vai lá, assenta os tijolos, está fazendo toda a estrutura, ele sabe quem é. Isso é trabalho, tem gente que vive disso, vive desse trabalho. Mas eu tenho certeza que na folga dele ele tira tempo para o lazer. Então, lazer é uma parte do descanso. Quando o lazer é o sinônimo de descanso completo, eu só considero que eu descansei quando eu tive prazer. E qual que é o problema disso? O problema disso é que na minha folga eu vou querer ficar longe dos meus filhos, se eles estiverem dando muito trabalho. Na minha folga eu vou querer ficar longe da minha esposa ou do meu esposo, porque tá ruim o relacionamento. E eu vou ter que encarar a família. Então eu fico recluso só ali na minha folga, recluso no computador, recluso na Netflix, recluso indo embora. E aí, por quê? Porque eu vou dizer assim para minha família, eu mereço a minha folga, o meu descanso. Não, você merece seu lazer. Mas descanso não é só lazer. Por quê? Porque o objetivo do lazer é descansar e o objetivo do descanso é edificar a fé em Deus. Lembra do que falou do compromisso com Deus? Depois de um dia de descanso, o lazer tem que ter somado forças a outras atividades que você faz na sua folga, ou nas suas férias, ou nos seus dias de descanso, de folga, de separar tempo do seu trabalho, e o resultado final precisa ser a edificação da sua fé em Deus. Então, seu descanso é um compromisso com Deus, encara dessa forma. Uma forma da gente colocar isso é essa aqui, ó. João 2,11. Deixa eu até tirar aqui para não distrair vocês. Jesus Cristo, ele fez uma coisa maravilhosa. O primeiro milagre dele foi numa cidade chamada de Caná da Galileia. E nessa cidade, adivinha o que aconteceu? Ele foi num casamento. Nesse casamento, o pessoal estava tomando vinho e o vinho acabou. Jesus, grande inimigo do lazer que ele é, porque casamento, festa, música, vinho, isso é lazer. Como Jesus é um grande inimigo do lazer, adivinha o que ele fez? Ele fez um grande milagre. Ele pediu água, grandes jarros de água, e aqueles jarros de água foram tornados em vinho de boa qualidade. Ou seja, Jesus estendeu o momento de lazer e alegria daquela festa. Jesus queria mais festa. Vamos ter mais lazer. Mas, ao final da festa, olha só o que aconteceu. João 2,11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou, assim, a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ao final de uma festa de arromba, com vinho de boa qualidade, com música, com alegria, com festança, estão lá os discípulos, barriga cheia, tomando a última taça de vinho, alegres, felizes, a festa foi uma delícia, porque Jesus manteve a alegria
no final das contas estão pensando assim, viver é muito bom, esse Jesus Cristo é muito bom, como Deus é glorioso. É assim que termina os seus momentos de lazer? Você termina com fome e desejo de estar com Deus? Ou você termina com aprisionado? É como se os discípulos tivessem falado assim, ah, não, agora eu descobri a alegria. Alegria é tomar vinho. Agora eu descobri a alegria é participar de festas. Eles entenderam. Jesus proporcionou esse momento de lazer maravilhoso para a gente. E o final é, estamos renovados na nossa fé. A nossa fé se edificou. Nós cremos que Jesus é esse vínculo de compromisso com Deus. Mas vamos para frente aqui, ó. Aí vem um problema, porque nós tendemos ao cinismo. Para você descobrir como ter um lazer renovador e saber descansar, você precisa saber qual é o trabalho que você precisa parar de fazer. Então, qual é o seu trabalho? A gente viu lá, em Êxodo 31, que Deus fez em 6 dias os céus e a terra. E no 7º ele descansou. A atividade que o Senhor considerou trabalho foi criar os céus e a terra. Aí você pensa assim, eu sou dona de casa, ou eu estou desempregado, eu estou vivo num descanso eterno. Ora, quem é dona de casa, como a minha esposa é, sabe que trabalho em casa se renova naturalmente, né? Você dizer para uma dona de casa que ela não trabalha é uma grande injustiça. Então, que tipo de trabalho a gente está falando aí? Eu colocaria como trabalho não só aquele óbvio, ou de onde vem o seu salário. Na verdade, a relação é mais profunda com o trabalho. Eu tenho 3 dicas para te mostrar sobre o que você deve parar de fazer no seu dia de trabalho. Primeiro, qual atividade te faria se sentir independente como um Deus? Você se sente completo só quando faz ela. É a turma do meu lazer é meu trabalho. A identidade dele está ligada ao trabalho. Toda atividade que tem esse potencial, você precisa se desafiar tirando um descanso dela. Ah, não consigo. Sou um homem trabalhador. Não, você é um homem idólatra. Você é um workaholic. Você não sabe viver sem um trabalho. Lembra que o descanso é para renovar o compromisso com Deus. Se o trabalho realmente não é tudo na sua vida, você vai conseguir dar uma pausa. Mas eu não estou cansado do trabalho, mas lembra que não é só prazer. Gente que é workaholic sempre vai dizer que tem prazer no trabalho. Mas como o descanso, como a gente acabou de falar, não é só lazer, então eu posso sim interromper um trabalho que eu tenho muito prazer para passar tempo com a família, para passar tempo com Deus, para fazer outras coisas. Isso é uma disciplina para a sua vida. Segundo, qual atividade te faria se sentir sem opções como um escravo? Pastor, eu não tenho tempo de descansar. Eu não tenho essa opção. Eu entendo que tem gente que tem uma vida muito puxada, mas eu me atrevo a dizer que você está desorganizado. Alguém que diz que não tem nenhuma janela de tempo para descansar é alguém mal organizado. Via de regra. Age como um escravo. Eu não tenho opção. O mundo se impôs a mim de tal maneira que eu não posso fazer outra coisa a não ser pensar em trabalho, fazer trabalho. Deus está te falando que você precisa de descanso e é melhor obedecê-lo. A terceira atividade é qualquer atividade que te faça sentir desesperado como um faminto. Pastor, eu não posso descansar porque senão eu não como. Quem que vai fazer a minha poupança? Quem que vai pagar as minhas contas? Simples, se você passar o tempo todo trabalhando e sem descanso, vai chegar uma hora que realmente você não vai poder se preocupar mais com comida, que você vai estar morto de cansaço. O sabá, o descanso e o lazer, eles são um desafio para a nossa fé, porque faz a gente entregar para o Deus que trabalha o nosso trabalho. E a nossa dependência, a dependência da nossa vida. Faz a gente dizer assim, agora eu vou sair ao ar livre com meu filho para brincar com ele, que isso me faz bem, isso faz bem para o meu filho, e eu não vou trabalhar hoje, porque o meu pão quem dá é Deus. Agora eu preciso desse lazer com a minha família. Mas quanta gente se esconde atrás desse argumento
do pão na mesa para dizer: eu não tenho tempo para ninguém, para nada, porque eu preciso trabalhar. Se você está enquadrando essas 3 atividades, pare com ela em algum momento da sua semana. Terceira dica para você ter um lazer renovador é: pare de trabalhar. E Deus criou durante 6 dias, e aí ele parou de criar. Pare de trabalhar. Como assim pare de trabalhar? Pare de fazer seu trabalho. Pare de planejar seu trabalho. Pare de supervisionar seu trabalho. Pare para poder focar no descanso. Tem gente, pessoal, e isso é um desafio para cada um de nós. Eu tenho esse desafio, talvez você tenha esse desafio, que a pessoa até não está lá no escritório, até não está lá na obra, até não está lá no emprego, mas o trabalho acompanha ele. A cabeça não consegue descansar, sempre preocupada, a pessoa fica o tempo todo olhando o WhatsApp no celular, para poder saber se tem alguma notícia do trabalho. Ou, às vezes o próprio chefe incomoda a pessoa, e aí talvez você possa dizer assim: pastor, eu estou naquele grupo onde o chefe não me deixa em paz. Você precisa ser criativo. O profeta Daniel, um membro do povo de Israel, o profeta Daniel, ele viveu a vida dele fora da Terra Prometida. O profeta Daniel não ia no templo do Senhor, em Jerusalém, porque ele não estava lá. Ele estava escravo. Ele era escravo no Império Babilônico. Ele tinha que trabalhar, ele tinha patrão, ele tinha, pior ainda, um rei acima dele, ele tinha inimigos de trabalho, ele tinha todo um regime idólatra engolfando ele. Mesmo assim, Daniel estabeleceu uma linha. Eu não vou me alimentar da comida da mesa do imperador. Eu vou me alimentar apenas de frutas e verduras. Foi um limite que ele traçou. Mas o mais interessante, ele separava tempo. 3 vezes ao dia, ele se voltava para Deus para orar. Aquele era o momento dele de solitude, de descanso, para poder orar, para poder estar diante de Deus. Adivinha o que aconteceu? Ameaçaram demitir ele? Era outra época, naqueles tempos. Ameaçaram matá-lo. Disseram que ele não estava adorando o imperador, ele estava adorando apenas a Deus. E sabe o que Daniel falou? Fazer o quê, né? Sou escravo na Babilônia, eu tenho que fazer o que o patrão manda. Esse homem tão corajoso falou: não, deixar de adorar a Deus eu não vou fazer. Deixar de adorar a Deus é algo que eu não vou fazer. Aquele homem tinha pequenas janelas criativas para ter um descanso e renovação diante de Deus. E ele não abriu mão dela. Eu tenho certeza como o céu é azul, que se você trabalhar na sua agenda, você vai descobrir maneiras de ter descanso. Conversei um tempo atrás com uma mulher sob intensa pressão, trabalho de intensa pressão, que ficava o tempo todo entrando na sua casa nessa quarentena e tirando o descanso dela, que tem acontecido com muita gente. O patrão está telefonando meio-dia na hora do almoço, o patrão está falando na hora da janta, o patrão está ligando de madrugada, e ela estabeleceu um limite. Ela foi corajosa. Para estabelecer o limite, ela precisou trabalhar muito bem, com muita competência, mas chegou um momento que ela precisou se impor: olha, eu preciso de descanso, eu preciso desse tempo, eu preciso desse dia. E ela não abriu mão, porque senão ela seria consumida pelo trabalho e provavelmente ela engrossaria a lista de gente com problema de pressão, com problema cardíaco e por aí vai. Então, pare de trabalhar. Agora, descanso não é só parar de fazer as coisas. Lembra do que eu falei? Descanso envolve algo maior, não é? Aqui o parar de trabalhar faz parte do descanso. Mas eu queria falar do lazer agora. Agora sim a gente entra no lazer. Olha só, tome fôlego. Tome fôlego. Sabe por que eu estou falando isso? Aquela palavra lá, e o Senhor parou de trabalhar e descansou no 7º dia. Essa palavra descansou significa tomar fôlego.
Contemplar, curtir. Deus trabalhou 6 dias e curtiu o que ele tinha feito, saboreou. Não era porque ele estava cansado. Eu queria que você tomasse esse exemplo. Imagina um pedreiro. Um pedreiro que está trabalhando numa obra e ele vai lá, assenta o tijolo, abate o cimento, o concreto, e ele vai levantando patamar a patamar. Chega uma hora de cansaço em que ele dá uma afastada assim da obra, ela ainda está incompleta. Ele põe a mão na cintura, enxuga assim a testa, dá aquela respirada de quem está cansado fisicamente, tomando fôlego. Enquanto ele faz isso, ele contempla o trabalho que ele fez até o momento. Você já viu gente fazendo isso, não já? Com uma enxada na mão, está carpinando ali, carpina metade do terreno, aí ele põe a enxada de pé assim, passa a mão na testa e dá uma olhada no campo que ele carpinou. Isso é tomar fôlego. É contemplar, é saborear o fruto do trabalho, que nos mostra que a vida é boa. Você precisa fazer como Deus fez, contemplar, curtir, lembrar que Deus é bom, lembrar que Deus te ama, lembrar que Deus supre tudo que você tem, curtindo as coisas. Eu tenho que confessar uma coisa aqui meio constrangedora. Quando eu casei, 11 anos atrás, a nossa lua de mel foi em Maceió. E nós fizemos uma viagem até de rio. A gente pegou um rio ali, o Rio São Francisco, que deságua no mar, ali na fronteira com Sergipe. E parte dessa viagem era feita em barco, com frutas e tudo mais. Na margem tinham coqueiros verdejantes, aquele céu azul acima de nós, um rio verde, como se fosse esmeralda, e a gente se aproximando assim, vendo as dunas, e o mar se abrindo diante de nós, e o Rio São Francisco caindo. Gente, eu fiquei tão embasbacado com aquela beleza, eu nunca tinha visto um negócio tão lindo naquela época, que eu fiz a seguinte oração. E que bom que Deus não ouve algumas orações que a gente faz. Eu fiz a oração assim: Deus, isso é tão bonito, isso é tão bom. Pai, não precisa me levar mais para canto algum. Pode jogar trabalho em cima de mim, pode jogar desafios, que agora eu não preciso de mais nada. Eu fiz essa oração. Eu desafiei a Deus para me jogar em lutas, em desafios. Pode mandar ver agora. Depois de ter visto isso, pode vir o problema que for. Ainda bem que Deus não me privou do descanso, porque eu ia precisar desses momentos de descanso. Mas o que eu queria dizer na ingenuidade da minha fé naquele momento era: meu Deus, que gratidão, que gratidão. Frutas geladas na boca, num dia quente, a mulher que eu amo do lado, num rio verdejante, diante do mar, as dunas, o céu. E no final das contas, a sensação que eu tive foi daqueles discípulos em Caná da Galileia. Eu vi a glória de Deus manifesta na criação e eu tomei fôlego. Eu tomei fôlego. Tomei fôlego de um jeito que eu me sentia renovado para enfrentar o que fosse. E até para fazer oração sem muita sabedoria. Você tem tomado fôlego? Você tem visto como a vida é boa? Você tem contemplado a obra das suas mãos? Você tem curtido a casa que você construiu, o fruto do seu trabalho, do trabalho que Deus te deu? Tem gente que tem uma casa linda, que não contempla, que não curte, que não vive nela. Tem gente que... Eu já conheci homens muito ricos com casa de praia, que eles nem sequer vão. A casa fica fechada, porque estão o tempo todo trabalhando, o tempo todo intensamente engajados nas suas atividades de idolatria. Sem descanso, você não toma fôlego. Sem tomar fôlego, você não contempla. E sem contemplar, você passa a achar que Deus só te deu carga na vida. Deus só te deu peso na vida. Isso vai instalando no seu coração. E uma grande frustração vai tomando conta das suas emoções e dos seus pensamentos. E você vai achando que a vida é uma porcaria. A vida
que o Deus da vida te deu é uma porcaria, que não tem Jesus Cristo que te dê vida em abundância. E você vai começar a murmurar. É mais profundo, não é? Você não achava, talvez, que lazer tinha essa importância toda? É, aquele pezinho no sofá, com a pipoquinha, vendo um filme na Netflix do lado da pessoa que você ama, aquilo te lembra de como Deus é bom e como Deus te ama e renova a sua fé. Não descuida do seu lazer. Ele faz parte do seu descanso e o seu descanso é fundamental para renovar a sua visão de fé sobre o compromisso de amor que Deus fez com você. Não abra mão do seu descanso. Mas eu quero dar uma última dica para vocês, e essa é mais rápida. Quando eu falo não abra mão do seu descanso, você pode se equivocar. Eu não estou falando que você deve descansar de amar. Por quê? Os fariseus eram obcecados em observar o sábado. Eles contavam os passos que uma pessoa podia dar no sábado, no dia do descanso. Imagina alguém cronometrando não, mas medindo o número de passos que você dava no sábado. Fulano, meu vizinho, saiu hoje para cuidar lá da ovelha dele, ele está trabalhando. Então os fariseus eram obcecados por isso. Ou seja, o lazer acabava virando um peso. E por que eu estou falando não descanse de amar? Porque é muito fácil a gente priorizar o lazer, o que nos dá prazer, e achar que isso é o descanso como um todo. Jesus sabia a importância do descanso. Jesus sabia como era importante descansar. Sabia como era importante ter lazer. Mas Jesus fazia a seguinte diferenciação. Amar dá trabalho, mas não é trabalho. Amar dá trabalho, mas não é trabalho. Servir a Deus numa comunidade local, num ministério, não é trabalho. Porque senão você vai começar a se frustrar e você vai começar a achar que você está sendo explorado. Tem ministérios que exploram as pessoas, mas o ministério é uma atividade de amor. Senão vai virar um peso. Vai virar um peso na sua vida, e quanta gente eu já vi encarando o ministério como trabalho, e isso virou um peso na vida da pessoa. Amar dá trabalho, filho dá trabalho, mas não é trabalho, é amor. Meu filho dá trabalho, acorda de madrugada, mas ele não é meu trabalho do qual eu tenho que tirar férias. Ele dá trabalho, mas eu o amo. É verdade que às vezes eu preciso dar uma voltinha. É verdade que eu preciso deixar a Dani para fazer um passeio, a gente combina às vezes. Esses dois molequinhos, uma menina e um menino, dando trabalho o dia inteiro, mas ela não faz isso porque os filhos são trabalho da minha esposa. Ela faz isso por amor. Filho nessa idade irrita, cansa, estressa. Aí deixo a Dani para fazer um passeio, cuido deles, e ela volta renovada para se dedicar a eles. Mas não é folga, não é férias. Senão os filhos vão começar a virar peso. E não pode ser assim. Então, amar dá trabalho, mas não é trabalho. Olha só por que eu estou falando isso. Jesus, em determinado momento, em Mateus 12, 11 e 12, ele é desafiado pelos fariseus porque ele iria se preparar para curar um homem que estava com a mão toda deformada, e era um sábado. E curar é considerado um trabalho de medicina, digamos assim. E ele foi desafiado pelos fariseus que estavam tendo um chilique, porque era sábado e ele não podia trabalhar. Jesus não sabe descansar? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Em outras palavras, não deixe de amar porque é sua folga. O amor renova. O amor renova. Servir por amor a Deus na igreja renova.
Ele cansa se ele é trabalho. Mas se ele é uma atividade de amor, é renovado. Renova, te refaz. Porque se for só lazer, você vai procurar passar o sábado e domingo só fazendo coisas que você gosta. E você vai parar de servir sua família, seus filhos, seus amigos, e você vai se isolar. E o nome disso é idolatria. O lazer virou um Deus na sua vida. Mas o que Jesus está apontando é, eu sei que é descanso, só que um homem veio me pedir ajuda, e eu decidi ajudá-lo. Porque vocês amam os bens de vocês. E vocês escolhem não fazer o bem por um homem, mas resolvem fazer um bem pela posse de vocês. Isso é uma atividade de amor. Uma atividade de amor ao próprio umbigo. Uma atividade de amor aos próprios bens. Meus irmãos, descansem. Coloquem diante de Deus esse descanso. Se divirtam, vai catar amora, vai passear no parque, programem o lazer de vocês. Mas não se esqueçam, se o seu lazer tem terminado sem que você se sinta renovado na sua fé, mas que você se sinta aprisionado a esse lazer, tem alguma coisa errada. Você precisa conhecer o descanso que há em Jesus. Jesus vai te falar, chega a mim e eu vou tirar esse peso de você. E você vai saber o que é descansar de verdade. Você vai poder se deleitar no sétimo dia. Você vai poder se deleitar nas suas férias. E isso só vai te fazer bem no seu mundo interior. Porque está ligado ao Deus da sua vida, por meio de Jesus Cristo. Amém? Só assim você vai ter um lazer renovador e não um lazer consumidor. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, cuida do nosso coração e do nosso lazer. Cada um aqui, conforme a criatividade que o Senhor deu, as diferentes personalidades, o jeito diferente que cada um tem, o Senhor deu uma série de variedades de diversão, de divertimento, de lazer. Tem gente que gosta de fazer exercício, tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de acampar, tem gente que gosta de estar na natureza, tem gente que gosta de assistir um filme, tem gente que gosta de ficar sem fazer nada, tem gente que gosta de dormir, aquele sono gostoso depois do almoço, tem gente que gosta de comer uma refeição gostosa com amigos, tem gente que gosta de papear, tem gente que gosta de balançar na rede, Pai, ao final de cada um desses momentos de deleite. Lembra-nos quem nos deu estes momentos. E renova as nossas forças diante de todo o trabalho que temos para fazer no restante da semana. Todas as atividades que sugam nossas forças. Todas as atividades que pressionam a nossa mente. Todas as atividades que abalam o nosso interior por causa do volume delas, por causa da cobrança delas, Pai. Mas renovados em Ti, por meio do lazer que nos lembra quão bom é o nosso Deus, nós estaremos preparados para enfrentar o que vier do mundo exterior. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Dá descanso àquele que não tem conseguido descansar. Boa noite de sono àquele que não tem conseguido dormir. Descanso dos pensamentos àquele que está com a mente a mil. Dá, Senhor Deus, momentos de prazer diante do Senhor em Cristo Jesus, àquele cuja vida religiosa se transformou num peso e numa tristeza só. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito bom passar esse tempo com 50 de vocês que estiveram nos acompanhando. Muito obrigado. Muito obrigado. Para mim foi um deleite, para mim foi um prazer. Esse momento para mim aqui dá trabalho, mas para mim não é trabalho. Porque é um momento em que eu também adoro ao Senhor. É um momento que eu também tenho que ministrar a palavra no meu coração. E eu espero que seja um momento de deleite para você também.
O meu grande anseio do meu coração é que num dia onde a maior parte das pessoas, num domingo, tem como a sua folga, né? A maioria folga no sábado e no domingo. Eu tenho um grande anseio que o culto seja assim um dos momentos de deleite do seu final de semana. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, e até breve. Grande abraço para vocês.